O tema de hoje é a Revolução Russa, que comemorou ou que assinalaram os seus 100 anos, a contar de 1917. Mas por que isso pode ser considerado um assunto digno de nota e exame? Por uma questão muito simples. Depois de tanto tempo, provavelmente de 3 séculos a 3 séculos e meio, de um sistema capitalista em conteste, não é? Que, aliás, se coaduna com a própria natureza humana pelo seu aspecto econômico, pelo seu aspecto político, mas foi com a emergência do socialismo, através da Revolução Russa, em que pela primeira vez o capitalismo foi afrontado de forma consistente. Não é? A União Soviética, formada depois de todo esse processo, experimentou uma ordem de progresso econômico, científico, cultural, político e econômico sem precedentes. Não é? O sistema monárquico, a ruptura que se deu na antiga Rússia, de 17, foi admirável. Portanto, nós precisamos então, depois do colapso do chamado processo socialista, não é, no mundo, nós precisamos analisar então que legado, quais foram as consequências para a sociedade dignas de nota desse processo a que me refiro. Ora, nós temos aí os chamados direitos sociais, o voto feminino, o sufrágio universal. Nós temos, então, o direito a férias do trabalhador, que nasceu oriundo desse processo. Nós temos todos os direitos sociais, como a própria aposentadoria, não é? Que depois da Revolução Industrial, não é? A perplexidade que se instalou foi muito grande nessa chamada divisão capital e trabalho. Mas, então, como se pode fechar, digamos assim, esse comentário? O fechamento se dá, a meu juízo, com a prevalência daquilo que eu designo uma obra admirável de engenharia política, que foi a emergência do Estado Social. O Estado Social consiste exatamente nisso: a liberdade econômica, a própria continuidade do sistema capitalista, não é? Mas sem descurar do Estado, como um promotor de desenvolvimento e como um organizador da própria sociedade humana, sob seu ponto de vista político, social e econômico. Então, o Estado Social significa que ele pode interferir sempre em que a liberdade econômica e o próprio capital estiverem avançando o sinal e promovendo, em vez do progresso, não é, um retrocesso. Eu quero me referir, por exemplo, ao próprio novo sistema hoje vigente, que é o sistema do mercado, não é? Hoje a gente sabe que a ordem política está em segundo plano e o mercado vem ditando as regras da própria sociedade humana. Então, o Estado aí emerge como fundamental e como importante, não é? Não significa dizer que os chamados direitos sociais devem prevalecer. Não, mas eles devem servir de ponto de equilíbrio entre essa ordem que eu me refiro, a nova ordem do mercado, e o próprio bem-estar social e o bem-estar humano.